Charles Albert. Charles, gente finíssima, da luta livre das antigas. Um dos caras que sempre foi da luta livre, sempre teve um excelente relacionamento com todo mundo. Hoje não tem mais rivalidade, mas no passado existia uma rivalidade muito grande, cara, entre o jiu-jitsu e a luta livre. E o Charles sempre foi muito neutro, muito educado. Conseguia transitar dos Exatamente, dois cara, com uma facilidade. esportividade incrível. E hoje vem aqui com toda humildade, trazendo seus alunos na competição. E fico muito feliz dele estar apresentando bons resultados. Com alunos duríssimos, diga-se de passagem, o atleta Jefferson Pepe fez ótima luta. E agora passamos para a luta de kimono, agora final Master 2. Na categoria de peso leve, é isso aí, peso leve Master 2 de kimono branco, nós temos o Renato Chato, professor da GF Team Bento Ribeiro, contra o Diego Lima da Rio BJJ. O Diego Lima de kimono azul e o Renato de kimono branco ali por cima, professor Rafael Abirran. Renato já o Diogo já começa puxando para a guarda fechada. O Renato tenta passagem de guarda em pé, são atletas Master 2, né, de 36 a 40 anos, mas não tem coroa aí não. Os dois se movimentam bastante, já uma luta bem movimentada, movimentos bem rápidos, explosivos, agressivos. Isso mostra que o pessoal do Master 2 está em forma e, sem dúvida alguma, estão fazendo lutas tão boas e tão movimentadas quanto a turma do adulto, às vezes até mais. Sim, verdade. Deu para ver logo no início da luta os dois professores bem aguerridos ali na busca de uma posição de superioridade. O Diogo puxou logo para a guarda e o Renato não deu bobeira, fez forte suas pegadas ali, explodiu o gancho e agora tenta com a mão por baixo da coxa fazer a pegada ali na lapela, quem sabe fazer o peso, girar para o outro lado e avançar para a posição de 100 quilos, posição de domínio lateral. Professor Abirran, a gente tem interação aí? Tem o César Henrique, ele é um amigo de infância do André Basto. Eu acabei de mencionar o André Basto sobre a meia guarda, né, um especialista da meia guarda e um dos líderes da Nova União, André Basto. E um amigo dele de infância, César Henrique, da época do Melo Tênis Clube, com o mestre Wendel Alexander, falou que queria vê-lo lutando aqui na SAF. Na verdade, o André Basto é um dos diretores aqui da federação. Ele é o nosso diretor de arbitragem. Tem muito trabalho aqui em todos os eventos, não só nas vésperas. Ontem ele deu um curso de arbitragem para todos os interessados em se tornar árbitro em algum dia, em algum momento. Então ele trabalha realmente bastante. Ele continua na ativa, competindo, né? Mas na SAF realmente ele tem uma importância muito grande do lado de fora, na direção. É claro que o dia que ele decidir, se ele decidir lutar aqui, vai ser um grande prestígio para a federação e, é claro, uma grande aula para quem estiver assistindo. Mas saiba que o André Baixo soma muito para a federação como diretor de arbitragem. Podem ter certeza que muitas das lutas que vocês veem, elas são bem conduzidas graças ao treinamento dele. Tá aí, aproveito para deixar o meu abraço ao professor Deco, sempre gentil, para auxiliar a gente que está aqui na beira do tatame com a explicação das regras, da minúcia das regras, né, professor? Que sempre tem um detalhezinho aqui e ali, e o Deco sempre sereno para poder passar para a gente o detalhe que escapou dos olhos não tão bem treinados quanto dele. E a luta que segue aqui entre o Renato Lima, o Renato Chato, contra o Diogo Lima da Rio BJJ. O Renato de kimono branco por cima tenta avançar sobre a guarda de la riva do Diogo Lima da Rio BJJ de kimono azul, nesse momento por baixo, faltando menos de 1 minuto e meio para o fim da luta. A disputa bem aguerrida entre os atletas do Master 2 faixa preta, como bem ressaltou o professor Rafael Abirran. Por mais que sejam atletas com mais de 30 anos, beirando os 40, não tem tempo ruim. Os caras têm bastante giro, fazem lutas muito fortes. E agora o Renato conseguiu chegar do lado ali. O Diego Lima briga bastante para não ceder os 3 pontos da passagem de guarda, consegue recolocar na meia guarda. Muito boa a reposição do Diego Lima ali. O Renato tinha chego com aparente segurança
O Diego colocou a barriga para baixo e conseguiu esticar a perna para repor a meia ali, professor Birran. Nesse regulamento não tem jeito. O cara, para ganhar o ponto, ele tem que concluir, ele tem que estabilizar, ele tem que mostrar controle durante 3 segundos. Não basta se livrar das pernas durante 3 segundos. Tem que se livrar das pernas e demonstrar controle. O que seria controle? Manter o adversário imóvel de lado ou de costas. Então, se isso acontecer, ele ganha os pontos. O árbitro tem uma regra aqui que ele é muito interessante. O árbitro, ele sinaliza com os dedos quantos segundos já passaram e se ele considerou que aquilo ali é um controle. Então, às vezes, o atleta está imóvel, está ali do lado do outro e o árbitro não sinaliza. Então, ele não está entendendo que aquela é uma posição de controle. E, às vezes, as pessoas, elas reclamam, elas não entendem. E aqui na SAF, esse tipo de reclamação acabou graças a esse regulamento, essa sinalização do árbitro, que ele conta 1, 2 e 3 com os dedos apontados para baixo, com o braço referente ao atleta que ele está sinalizando, né? 3 segundos para a estabilização. Luta continua 0 a 0 e pelo visto vai para o Golden Scores, Arthur. Pois é, o professor Malber ali, o árbitro que conduz a luta, chegou a colocar a mão em posição de contagem assim que o Renato avançou com o joelho para a lateral, mas ele não abriu a contagem pela movimentação do Diego Lima, que não se entregou à chegada do professor Renato na posição de domínio lateral, e com a não estabilização os pontos não foram computados. A luta termina no tempo regulamentar 0 a 0 e agora vamos para o Golden Score, a morte súbita da SJJ SAF que define o campeão. Aqui não tem empate, aqui só tem um vencedor, professor Birran. É isso aí. O mais interessante é que esse vencedor, quem decide, são os atletas, não é o árbitro. Outra reclamação recorrente na história do jiu-jitsu é quando o árbitro escolhe um dos dois para dar vitória de acordo com critérios subjetivos. Deixa eu ver quem atacou mais. Esse aqui, então, vou dar vitória para ele. Isso vai sempre gerar reclamação para o outro lado. Aqui isso não existe. O árbitro é um mero condutor, disciplinador, né? E o indivíduo que sinaliza os pontos, né? Conta os pontos e conduz a luta ali, mas ele não decide quem vence. Quem decide é o lutador, é aquele realmente que pontua ou que finaliza. Tá aí a explicação sucinta do professor Rafael Birran. E seguimos com o Golden Score agora entre o Renato Chato da GF Team de kimono branco contra o Diogo Lima da equipe Rio BJJ. Essa luta que vale o título do peso leve faixa preta na divisão de Master 2. Agora o Diogo puxa para a guarda, o Renato tenta avançar pelo gancho do Diogo, faz o domínio ali no pé, tenta emborcada, chega nas costas no giro. Diego briga no avanço do Renato para pegar as costas ali. Consegue suspender o quadril, tenta um ataque na perna. Se posiciona ali para o leg lock. E agora a posição acaba na 50-50. Uma posição no qual os dois atletas se embolam ali pela perna. E agora fica equilibrado. Ó, tentou um ataque no pé ali, faz o giro. Diogo faz a pegada ali como quem quer a americana no pé. Uma posição bem perigosa. E agora a luta deve caminhar aí para 50-50, professor Birran. Como é que funciona aqui a subida e a descida entre os dois atletas, no caso da 50, professor? Funciona da mesma maneira, não tem muita diferença em relação ao regulamento. Só que aqui não tem vantagem, né? Mas a 50-50 em si é uma posição em que em qualquer federação, em qualquer regra, ela não gera vantagem. O atleta tem que raspar, permanecer por cima por 3 segundos e ganhar os pontos. Se ele não permanece, ele volta, ele não ganha nada. Antigamente ganhava uma vantagem, então acabava que era uma estratégia antijogo. Isso foi banido por algumas federações, em alguns regulamentos. Na SAF não fez diferença nenhuma, continuou sem valer vantagem para nós. Dá no mesmo, a luta no momento está parada, está uma 50-50 sem muito ataque e o árbitro precisa ter o feeling para saber punir e saber incentivar os lutadores a atacar mais, porque a luta não pode ficar parada ali, né? Em pleno Golden Score, né? Imagina, não tem tempo, imagina se os dois ficam ali, então o árbitro ele tem autonomia para desfazer a posição e voltar a luta em pé. Mas tá aí o Diego, saiu da 50 e agora tenta atacar. Se posiciona ali para atacar no pé, mas preferiu ficar por cima. Acho que ele está buscando ali mais uma vez a perna. Ele tinha tentado antes o leg lock
avançou para a americana de pé, acabaram subindo os dois, a luta vai ser recolocada em pé, professor Birran. A luta chegou muito próximo agora do fim, chegou muito próximo ali de ser definida, porque o atleta subiu da 50-50, ele raspou, mas não conseguiu estabilizar, virar de frente, aquilo que a gente comentou anteriormente. Ele não demonstrou controle, mas então não pontuou, mas chegou bem próximo. Essa luta, se fosse ponto, ela seria definida agora. O árbitro Malber Camargo para a luta um pouquinho antes da área de segurança e foi antes de uma movimentação de entrada de queda do atleta de kimono azul. Portanto, é a luta que continua. Só uma informação bacana aqui, temos 108 compartilhamentos da nossa fanpage. Isso é maravilhoso. Muito Isso obrigado. é o público colaborando, entendendo a importância do aumento do nosso alcance e contribuindo. Podem ter certeza que vocês ganham muito com isso. Com mais pessoas assistindo o jiu-jitsu, tendo acesso ao jiu-jitsu. Isso é bom para as academias, isso é bom para os professores, isso é bom para os atletas e é bom para a federação. Então, obrigado a vocês que estão compartilhando. Continuem compartilhando e pedindo aos seus amigos que compartilhem também. Temos 108 compartilhamentos, temos ainda bastante lutas aqui para serem transmitidas. Sim. Vamos tentar chegar a 200 compartilhamentos ainda hoje, porque a gente sabe que esse vídeo ele continua na fanpage, continua nas redes sociais, mas o legal é que a gente continue passar dos 200 compartilhamentos hoje ao vivo, tá bom? É a nossa meta de hoje aí. É isso aí, vamos espalhar a palavra do jiu-jitsu a todas as esferas. Você que curte. Fim de papo? Fim de papo, tá aí. O Renato Chato conseguiu sobressair aí, professor Birran? Sim, conseguiu uma passagem de guarda, né? A luta estava mais pro Diogo Lima, ele estava atacando mais, o Renato Chato estava bem defensivo, mas no momento ali de muita presença, conseguiu se aproveitar de uma falha do Renato uma falha do Diogo e conquistou a passagem de guarda. 3-0 na morte súbita, né, no Golden Score. Sim. É o suficiente para vencer a luta e ser campeão aí do Master 2 peso leve. Um dos encantos do jiu-jitsu, né, professor? Às vezes um atleta está atacando mais, está tendo melhor colocação e no estalar dos dedos ele consegue uma chance de poder abrir espaço e chegar à contagem de um ponto e conseguir a vitória. Tá aí, sucesso do Renato Chato, da equipe GF Team, de Bento Ribeiro, sob o Diego Lima, da Rio BJJ. Professor Birran, temos a interação aí? Temos, eu tô achando muito bacana a galera da Luta Livre. O pessoal tá interagindo bastante, a gente tem bastante espectador aqui da Luta Livre, isso é maravilhoso. Ampliar os horizontes aqui da federação e mostrar que esses desafios, eles trazem uma emoção extra por tratar de duas modalidades diferentes e eles trazem uma rivalidade saudável dentro do dojo, dentro da área de luta, né, dentro do ringue. E do lado de fora o relacionamento é maravilhoso, é super cordial e que mais academias, que mais equipes de luta livre venham a participar da federação. A ideia é fazer mais eventos, mais lutas de jiu-jitsu sem kimono e a gente nota isso, esse crescimento da luta livre dentro da federação aqui pela internet. A quantidade de pessoas interagindo da luta livre é enorme e compartilhando também o nosso link. Então agradecer o pessoal da luta livre. E é claro, aquela máxima, a união vai sempre fazer a força. Sim. É muito importante essa integração entre o jiu-jitsu e a luta livre. Um tem muito a aprender com o outro, né, professor? Eu acho que o pessoal da luta livre é exímia na técnica sem kimono.